O olhar de Jesus não é um olhar que julga com dureza, mas um olhar que devolve a dignidade. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Meus caros irmãos e irmãs, nesta quinta etapa do caminho quaresmal, a liturgia nos convida a nos libertarmos de tudo aquilo que nos escraviza e a caminharmos com coragem, com decisão, para a meta que nos espera, a vida renovada, o horizonte de liberdade e de felicidade que Deus quer oferecer a todos os seus queridos filhos. Na primeira leitura da liturgia deste domingo, o Deus que libertou os hebreus da escravidão do Egito, Ele anuncia aos exilados da Babilônia que irá concretizar uma nova intervenção salvadora em favor do seu povo. Os exilados irão ser libertados e acompanhados por Deus. Eles percorrerão um caminho que os trará novamente para a terra de onde tinham sido arrancados, a terra onde corre leite e mel, a terra da promessa. É esse o desafio que Deus deixa também a nós, nesse tempo de Quaresma. Caminharmos da escravidão para a liberdade, da vida velha para a vida nova. No Santo Evangelho de hoje, Jesus mostra, a partir da história de uma mulher acusada de cometer adultério, como é que Deus lida com as nossas decisões erradas. Eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. O perdão de Deus, fruto do seu amor, falará sempre mais alto do que o nosso pecado. A grande preocupação de Deus não é castigar quem falhou, mas é apontar aos seus queridos filhos um caminho novo, um caminho de liberdade, de realização e de vida sem fim. Na segunda leitura, São Paulo partilha com os cristãos da cidade de Filipos a sua experiência, desde que se encontrou com Cristo. São Paulo deixou para trás todas as coisas e teve tudo como lixo. O lixo que lhe limitava os movimentos e aquilo que o impedia de correr ao encontro de Cristo. A grande preocupação de São Paulo é se identificar cada vez mais com Cristo e correr para a meta final, onde espera encontrar a vida definitiva. Neste domingo, o Evangelho de São João, no capítulo 8, versículos do 1 ao 11, nos coloca no meio de uma situação tensa, de olhares duros e de palavras afiadas. É uma mulher que foi pega em adultério e é arrastada até Jesus. Não porque se preocupem com ela, mas porque querem testar Jesus. Usam a dor de alguém para colocar Jesus à prova, aquele que veio para salvar, não para condenar. Por que a mulher pecadora foi levada até Jesus? Esta é uma das primeiras perguntas que nós fazemos ao texto do Evangelho de hoje. De acordo com o Evangelho, no capítulo 18, versículo 31, os judeus já não tinham mais o direito de aplicar a pena de morte. Esse poder havia sido reservado exclusivamente à autoridade do Império Romano. Nesse contexto, os escribas e fariseus tentam armar uma cilada para Jesus, usando o caso da mulher flagrada em adultério, para colocá-lo à prova de modo público. A intenção deles é clara. Se Jesus ordenar a execução da mulher, ele vai entrar em conflito com o poder romano, por assumir um direito que não lhe pertence. Por outro lado, se ele deixar a mulher impune, ele será acusado de desobedecer à lei de Moisés, que exigia a morte do adultério, como nós podemos conferir nos textos do livro de Levítico, no capítulo 20, versículo 10, no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículos do 22 ao 24, e na profecia de Ezequiel, capítulo 16, versículos do 38 ao 40. Essa estratégia não era uma novidade. Lembra o episódio da discussão sobre o tributo devido a César no livro de São Mateus,
esse evangelho no capítulo 12, versículos do 13 ao 17, onde também essas autoridades tentam Jesus para que ele possa cair em contradição diante das autoridades civis e religiosas. Em ambos os casos, Jesus não responde diretamente, mas eleva a conversa a um nível mais profundo, revelando o verdadeiro sentido da lei e da justiça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, que no deserto já tinha se recusado a colocar Deus à prova, ele se abaixa e começa a escrever com o dedo no chão, como nós lemos no versículo 6 do Evangelho de hoje. É um gesto simples, mas cheio de significado. Ele não responde de imediato. Ele não alimenta o ódio nem entra no jogo da provocação. Apenas se abaixa, como quem escolhe o silêncio ao invés do julgamento. Então, o que ele escrevia? Muitos se perguntam. Talvez escrevesse os pecados daqueles homens ou linhas invisíveis de misericórdia. Ou talvez, com aquele gesto, nos convidasse a lembrar que a lei que tantas vezes usamos para acusar foi escrita com o dedo de Deus em tábuas de pedra, como lemos em Êxodo no capítulo 31, versículo 18. Meus irmãos e minhas irmãs, mas o coração humano precisa de outra linguagem, a linguagem do amor e da compaixão. Jesus escreve com o dedo sua nova lei sobre a terra, o que possui um sentido teológico particular. O grão de trigo enterrado na terra produz fruto. A terra foi o lugar onde o Filho glorificou o Pai. Mas também uma nova lei escrita no coração da humanidade, a lei do amor e da misericórdia, sua escrita na terra também pode representar a condição humana feita de pó e a sua necessidade de misericórdia. Talvez uma lei escrita no coração humano. Os fariseus, os escribas, eles insistem, eles querem uma resposta, e então Jesus se levanta e diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus ele não quis, com isso, acusar os juízes de cometerem o mesmo pecado, nem exigir que fossem sem pecado para poderem julgar. Quem então poderia exercer tal função? Jesus percebe, acima de tudo, a não sinceridade da atitude deles. Querem colocá-lo em uma cilada. Não há nisso também um motivo de condenação? Não seria isso neles um pecado grave que clama por justiça? Além disso, estão julgando segundo as aparências, sem ver o interior da mulher e sua possível conversão. Depois de levantar e dizer: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, Jesus se abaixa novamente. Ele dá um tempo, ele dá um espaço, ele não se impõe, ele simplesmente cria uma oportunidade para cada um olhar para si, para a sua própria história, para seus próprios pecados. E o Evangelho está nos contando que um por um foram embora. Não sabemos se largaram as pedras, se mudaram por dentro, se choraram. Só sabemos que saíram. Ficou apenas Jesus e a mulher. Ela no meio. Ele diante dela. Nenhum julgamento. Apenas a presença. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essas palavras nos lembram de algo profundo. O olhar de Jesus não é um olhar que julga com dureza, mas que devolve a dignidade. Ele não fecha os olhos ao pecado, mas também não fecha o coração ao arrependimento. Ele acredita que o passado não define o futuro e que sempre há uma chance nova, um recomeço possível. O profeta Isaías
já dizia: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova, ela já está brotando, não a percebeis? Isaías capítulo 43, versículos do 18 ao 19. E São Paulo reforça em Filipenses capítulo 3, 13 ao 14. Esquecendo o que ficou para trás e avançando para o que está adiante, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Hoje, Jesus nos convida a soltar as pedras que ainda nós carregamos. Aquelas pedras de julgamentos, de ressentimentos, as pedras de orgulho. E mais do que isso, Ele nos convida a deixar que Ele olhe para nós como olhou para aquela mulher. Ele olhou com misericórdia, com amor, com verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, só assim nós poderemos de verdade nos levantarmos e seguir sem medo, não porque não pecamos mais, mas porque fomos tocados pela graça que nos transforma. Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Em síntese, o significado geral do Evangelho de hoje é claro e transparente. Se trata de uma das páginas mais consoladoras do Evangelho. Jesus, de modo voluntário e público, quer superar mais uma vez o rigorismo da antiga lei, sublinhando a sua autoridade divina. Além disso, meus irmãos e minhas irmãs, dois sentimentos do seu coração resplandecem de forma harmoniosa. Por um lado, a não aceitação do pecado. Vai e não peques mais. Por outro, o seu perdão misericordioso. Nem eu te condeno. O momento em que a mulher pecadora está diante de Jesus, o homem sem pecado, é um instante dramático. Santo Agostinho captou sua beleza e a expressou numa brilhante fórmula em latim. Relicti sunt duo, misera et misericordia. Restaram os dois, a miséria e a misericórdia, ou a miserável e a misericórdia. Relicti sunt duo, miséria et misericordia. Restaram os dois, a miserável e a misericórdia. Um santo domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.